Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, vamos dar início a mais um estudo do nosso livro Pão Nosso, todo dia às 7h30 da noite, que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona essa oportunidade de estudo e de reflexão. Hoje nossa irmã Janete vai nos guiar pelo estudo do item 62, então convido a Janete a fazer a nossa prece de abertura. Então, graças a Deus, boa noite a todos. Vamos, nesta hora, agradecer a oportunidade. Jesus, bom amigo, te agradecemos por esse momento de reflexão, de estudo, que Emmanuel traz para todos nós. Rogamos a presença, a inspiração da espiritualidade amiga, para que possamos fazer boas reflexões nesta hora. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos começar, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Nosso texto. Eu vou lendo por aqui. Livro Pão Nosso, lição 62, Jesus para o Homem. Emmanuel traz uma passagem de Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Né? Então, Paulo vem trazendo essa questão de Jesus, não é? Ter descido da sua plenitude, da sua grandeza espiritual para nos ajudar. Né? Nós sabemos o quanto Jesus se humildou, né? Apagou um pouco da sua luz, um sacrifício também que foi, né, vir à matéria através dessa missão, né, e esse imenso ato de amor, com certeza, é um amor que a gente nem consegue compreender, né, e a questão da morte de cruz, né, que era uma morte, a morte mais infamante, né, e a questão da obediência também que Paulo fala, dessa fidelidade a Deus, né, que muitas vezes nós não queremos seguir, aceitar essa vontade de Deus. Por quê, né? Nós oramos a oração do Pai Nosso, dizemos que seja feita a sua vontade, mas na verdade nós queremos que seja feita a nossa vontade, esquecendo de que tudo aquilo que Deus quer para nós, com certeza é o melhor, né? Então nem sempre conseguimos receber aquilo que pedimos, porque Deus quer realmente o nosso crescimento, o nosso aprendizado, e nem sempre de acordo como nós queremos, né? Mas vamos deixar para quem quer acrescentar nessa questão da carta de Paulo. A Júlia, com certeza, vai ter aí um ensinamento para nós. Janete, nessa primeira fala, né, de Paulo, quando ele fala desse humilhou-se a si mesmo, eu fui buscar, né, o que fala, né, a palavra humilhar, né, humilhar-se, né, é reconhecer a superioridade divina, é a dependência de sua força e da sua submissão, é um ato de fé e obediência. Então, a gente tem todo esse exemplo com Jesus, né? Então, se ele é o nosso exemplo, o nosso guia, a gente precisa trazer isso para nossas experiências, né, do dia a dia, né? Porque às vezes a gente quer estar acima do outro, né? Trazer uma importância que nós não temos. Então, e quando a gente pensa nessa força de Deus, né, nesse Pai de bondade, a gente deve essa obediência, né, e essa fé firme, porque nem sempre, né, você vai ter, né, ou você vai receber da maneira que você acha que deveria. E isso também é uma forma, né, de você trazer esses ensinos de Jesus. Quando a gente fala dessa carta de Paulo, como essa carta também foi a mesma carta, né, que a gente comentou na semana passada,
essa carta aos Filipenses é uma carta que Paulo escreveu, né, como a gente falou semana passada, ele estava preso em Roma, né? Mas essa carta ela traz muito o sentimento, né, da alegria, que mesmo diante das dificuldades, né, a gente tem que trazer, né, esse amor a Deus, principalmente pela vinda de Jesus. E foi isso que Paulo deixou bem claro nessa carta. E a gente trazendo ela para a nossa doutrina, a gente precisa trazer isso, né, esse sentimento, né, esse sentimento do amor a Deus, esse sentimento dessa obediência, né? E tendo esse entendimento, né, desse homem que é o futuro espiritual, né? Porque tudo que a gente tem aqui na carne, os sofrimentos, esses percalços, tudo é temporário, né? Então, tudo isso vai nos conduzir a um destino real, né, que é a nossa pátria espiritual. Então, reconhecer Jesus nesse modelo de conduta, apresentando esse caminho seguro para nós, é o caminho da nossa redenção. Então, esse humilhar-se, essa obediência, ela está toda envolvida nessa carta, né? E é uma carta que mostra para a gente que, independente de onde estejamos e como nós podemos estar naquele momento, a gente precisa ter alegria, principalmente pela oportunidade que todos nós temos nessa vida da reencarnação. Então, eu acho que é isso que essa carta reforça, e a gente comentou isso semana passada, e é sempre importante esse sentimento, né, da gratidão e do reconhecimento. É isso, Júlia. Bem, olha, eu saí fazendo umas anotações de cada frase que o Emmanuel foi colocando para a gente, né, com relação a Jesus. Eu vou ler a frase, vou ler o meu comentário, e à medida que vocês quiserem acrescentar, aí vocês sinalizam, tá bom? Então, começa assim, Emmanuel. O mestre desceu para servir, né? Jesus desceu para conviver com essa inferioridade humana, né? Desceu sem perder a sua grandeza, ofuscando a sua própria luz. E aí eu trago uma reflexão, e nós, né? Quando nós nos colocamos na condição de ajudar alguém que esteja numa dificuldade maior, né? Que nós já tenhamos uma certa compreensão com relação a essa situação, como é que nós agimos, não é? Normalmente não digo normalmente, mas muitas vezes a gente ajuda ou quer ajudar com a nossa pretensão, né? Com uma certa pretensão, com uma presunção, nos colocando muitas vezes acima dos nossos irmãos, não é? E, na verdade, nós atrapalhamos mais do que ajudamos, né? Porque é preciso, para que a gente queira auxiliar, a exemplo de Jesus, né? Que a gente se achegue àquele que está em necessidade, que a gente compreenda e que a gente, através desse contato, né, mais íntimo, vamos dizer assim, não é? Passando uma confiança para aquele que está em necessidade, que a gente possa estar criando laços e não muros, não é? Ensinar através do trabalho, através da união, né? Colaborar sempre, colocando a mão na massa, naquilo que a gente queira ajudar, e não nos colocando numa posição, né, de soberba, de querermos estar mostrando, como você disse, muitas vezes uma coisa que a gente não é. E Jesus traz esse exemplo de que ele veio para servir, né? Ele disse: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Exatamente para mostrar essa questão da colaboração, da fraternidade, né? Dessa unidade com todos. Aí ele vai falando todas as frases, né? Ele veio do esplendor à escuridão, né? Nos mundos habitados, né, por espíritos crísticos,
né? E nós, aí a gente fica pensando, né? Jesus nessa imensidão, né? Nessa elevação, e a gente muitas vezes a gente almeja o nosso lar, né? Que é apenas uma colônia. A gente não tem assim condições de avaliar a dimensão de onde Jesus veio, né? Como um espírito crístico que é. E veio para esse nosso mundo, né? Esse mundo tão cheio ainda de problemas, tão cheio de pensamentos pesados. A frase seguinte: da alvorada eterna à noite plena. Mais uma vez falando dessa imensidão, dessa luz, né, espiritual, moral, que ele veio para essa nossa noite plena, né? Ainda com as nossas imperfeições, não é? Com essa nossa estreita compreensão com relação à magnitude da vida que nós ainda não compreendemos. E aí a gente pensa também, o que a gente emana para essa psicosfera do nosso planeta, né? Que é vista pela espiritualidade, é contada através dos livros, como a nossa Terra tem essa psicosfera escura, através dos nossos próprios pensamentos, né? Que ainda emitimos muito pensamentos de pessimismo, né? De ódio, de raiva, e Jesus veio com toda a sua luz, com todo o seu esplendor, para nos ajudar, para tentar clarear, né? Esse nosso planeta, pelo imenso amor que ele possui por nós. Das estrelas à manjedoura, né? Quer dizer, foi só o governador planetário que veio, né, desse grande espaço infinito que ele tinha, que era a sua morada, o seu local também de se locomover, que a gente também não tem ideia, né? A gente não consegue atingir essa proporção de onde Jesus veio para esse nosso planeta, né? Se enclausurando em um pequeno corpo de um bebê e em um lugar simplório, né? Do infinito à limitação, espírito crístico, como ele era e é, limitado em um pequeno corpo naquele momento. Embora saibamos que em seu desenvolvimento corporal, a sua mente, a sua grandeza, operou obras e ensinamentos que nós sabemos que transcendem, né? O seu próprio físico foi diferenciado, a gente sabe disso também. E suas potencialidades mentais, magnéticas, realizaram prodígios que só a sua grandeza espiritual poderia operar, né? Da glória à carpintaria. O condutor do planeta agora desenvolvendo trabalhos simples, na madeira, na carpintaria, trazendo a importância do construir, do trabalho simples, valorizando a utilidade das mãos, da dedicação ao trabalho para o sustento da vida da matéria, né? Então, Jesus trouxe toda essa questão do trabalho através da simplicidade. Da grandeza à abnegação. Ele mostra a verdadeira grandeza moral, que é a abnegação, o desprendimento material, né? Não tinha nada de seu, como ele uma vez falou, né? Que o filho do homem não tem uma pedra para recostar a sua cabeça. Não tinha nada de seu, de material, sua riqueza eram os afetos que ele possuía, né? Os atos de bondade, de cuidado para com todos. Essa era a riqueza de Jesus. Da divindade dos anjos à miséria dos homens. Deixa o convívio dos seres celestes angélicos para viver entre nossas misérias materiais e morais, e com tanto amor, pois sabia o quanto precisávamos ter da sua presença divina e transformadora de nossas almas, o impacto que exerceu entre os homens, não é? Mas que nós também estávamos precisando desse despertar, né? Da companhia de gênios sublimes e a convivência de pecadores. Então, da convivência salutar de seres sublimes, tais quais ele próprio, veio conviver com nossos erros grosseiros, quase primitivos,
como os pais, né, que conduzem as criancinhas pelas mãos a lhes compreenderem os passos vacilantes pela falta de conhecimento. E que mãos firmes, né, o Mestre nos ofereceu. Do governador do mundo a servos de todos. Como ele próprio diz, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, mostrando a importância do trabalho de auxílio aos irmãos de caminhada, como é mais meritório ajudar, estender a mão, trazendo a lição da fraternidade, da caridade, mostrando qual é o verdadeiro papel de um líder espiritual, o de conquistar adeptos pelo exemplo. De credor magnânimo a escravo, ele se deixou conduzir pela brutalidade dos homens, arrastado, preso, devolvendo sempre um olhar sereno e compassivo. De benfeitor a perseguido, quanto bem ele fez, e, no entanto, foi perseguido como um malfeitor qualquer, presenciando a imensa ingratidão de todos. De Salvador a desamparado, ele veio para salvar, ou seja, libertar vidas diante dos seus ensinamentos, mostrando a alegria de servir e fazer o bem. E se viu desamparado por todos, até pelos seus seguidores. Que bom que ele compreendeu e não acusou a ninguém, porque o amparo ele tinha de Deus. De emissário do amor, a vítima do ódio. Como podemos desmerecer, humilhar tamanho ser, tanto amor que ele nos deu? De redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, aquele que era tido como libertador dos povos, agora ali prisioneiro do plano infame dos fariseus, de todos aqueles que priorizavam a matéria e as torpezas em que viviam inseridos. De celeste pastor a ovelha oprimida. Aquele que conduziu tantos irmãos em seus ensinamentos de amor, que despertava tanta esperança aos corações oprimidos, agora estava na condição de ovelha aprisionada por lobo feroz, em toca profunda e escura da insanidade humana. De poderoso trono à cruz do martírio, do trono das virtudes e claridades celestiais, que fazia resplandecer aos que o ouviam, foi levado à cruz dos martírios humanos, como se pudessem apagar a sua luz, o sol que ele era e continua sendo. No entanto, a cruz foi a porta para seu retorno à sua celeste condição. A luz que no corpo de carne se mantinha contida, resplandeceu, surgindo em todo o seu esplendor para os que o viram. Do verbo santificante ao angustiante silêncio. Suas palavras distribuíram bênçãos e libertou tantos corações. Seu silêncio, nas horas extremas, angustiou corações como o de Pilatos, o de Pedro, diante da negação, e o seu olhar amoroso o encontrou. E tantos outros que ele ajudou, que o viram passar em silêncio sob o peso do madeiro e dos açoites. De advogado das criaturas a réu sem defesa. Quantas pessoas o Cristo defendeu? Justificou tantos erros pela compreensão da ignorância moral de todos. E, no entanto, nem os seus apóstolos estiveram presentes para defendê-lo. Dos braços dos amigos ao contato dos ladrões. Estava sempre cercado de amigos, que não conseguiram acolhê-lo e protegê-lo da morte na cruz, comparado que foi a ladrões, mas que com certeza ele não desdenhava nenhum desses ladrões, reconhecendo em um deles a vontade de mudança, o pedido de socorro. De doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Jesus veio trazer a boa nova da vida imortal. E quantos corações ele alegrou com esse jato de esperança em um mundo melhor, além desse, de tantas misérias e injustiças.
No entanto, foi sentenciado à morte por aqueles que acreditavam na finitude da vida, julgando assim destruir os seus ensinamentos, a sua luz. Pobres seres. Humilhou-se e apagou para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Foi preciso que ele se sujeitasse às injustiças humanas, com serenidade, sem violência, sem revide, para mostrar aos homens qual a maior vitória: a vitória do bem, de saber suportar os reveses da vida com esperança e confiança no Pai. Que a vitória maior está na nobreza de caráter, na fraternidade que transcende a vida de um corpo perecível e acompanha o espírito imortal que somos. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do Reino. Emmanuel traz o reconhecimento a Jesus, portanto, que nos doou por todo o exemplo, por todo o amor que nos dedicou com a sua presença sublime na Terra, né? Então, que nós possamos ser gratos e possamos seguir os seus passos de luz, na vivência da humildade, dessa abnegação, dedicação ao bem e aos irmãos em humanidade. Beijo para vocês. Deixa eu pegar uma colinha aí, desde o comecinho. O mestre deixa servir, né? Vamos fazer aqui uma comparação. Nós, na reencarnação, né? Nós nos comprometemos com inúmeras criaturas, seja no núcleo familiar, seja no núcleo de trabalho, no núcleo da religião que nós participamos. E muitas das vezes nós fugimos do dever e da obrigação e aumentamos um pouquinho mais os nossos compromissos. E o exemplo está aqui, ó, para servir. Nós assumimos compromissos, assinamos essa responsabilidade do outro lado da vida, e aqui, infelizmente, é a palavra que me cabe no momento. Deixamos um vácuo enorme, teremos que reparar isso em tempos idos. Outra coisa também que eu achei interessante é do esplendor à escuridão. Estava me lembrando aqui do caminho da luz, inclusive até ontem nós comentamos isso. E o pessoal, eu vou citar primeiro para depois a gente. Mas eu vou até adiantar aqui o que eu estava pensando à medida que a Janete estava lendo. Né? Que o Emmanuel fez uma comparação muito legal para a gente refletir mesmo, né? do benfeitor maior, que é Jesus, né? E nós que estamos aqui no Vale, vamos trabalhar nesse sentido. Nós, pobres, espiritualmente, estamos em busca de algo para a gente dar a nossa caminhada. E segundo, então, na conversação ontem, no estudo do grupo de oração, que é do Maria Vaz, o assunto migrou, está quase igual a esse que nós estamos aqui conversando. Pois é. Aí eu disse o seguinte: vocês já pararam para refletir? Eu vou citar porque na internet eu assisti uma preleção do Haroldo Dutra Dias, ele fazendo um apanhado, que aqui tem noite e dia. E esse noite e dia, que é a alvorada, que ele fala alvorada, então tem noite e dia, tem o entardecer e tem o anoitecer. Nós estamos no início de uma nova alvorada, que é uma regeneração que vem a tempo. Estou tentando enxugar o que o Haroldo disse por devido tempo. Pois é. Aí eu disse o seguinte: vocês já pararam para refletir? Olha quanto tempo o pessoal do Cochido chegou para cá. Vamos jogar em torno assim, de 50 mil anos. É um pouco menos, mas vamos com cálculos redondos. Então, vamos lá. Nós que estamos, esse pessoal que chegou aqui há 50 mil anos, na constelação, se eu posso falar constelação, que é dentro da Via Láctea, onde nós estamos residindo,
que aqui na Via Láctea são em torno de 100 bilhões de sóis. 100 bilhões de sóis. Já parou para refletir dentro da Via Láctea, onde nós residimos? Pesquisa aí que você vai encontrar na internet. Tá? E no entorno aqui para o nosso Sol, é 8 planos. E os outros? Pois é. E quantas galáxias estão próximas a nós? Então, vamos refletir. A gente tem aqui Andrômeda e tem mais 31. Então, eu acho que é 32. Eu conheço essas duas, que eu ouço falar muito. Mas tem mais 32 que estão no entorno. Bem, finalizando. Trazendo para nós todas essas informações, né? Nós, lamentavelmente, eu tenho que usar essa expressão, tá? Não estou, vamos dizer assim, trazendo informações de infelicitação para ninguém. Nós estamos aqui na reunião de estudo, mas com o intuito de puxar a gente para cima, tá? Pois, vamos lá para o finalzinho aqui, que eu anotei também, que eu achei importante. É isso que eu gostaria, embasado que nós citamos. Jesus humilhou-se, apagou-se para que nós, homens, se eleve e brilhe para sempre. Então, mediante as chamadas provas e expiações, nós estamos nesse reme-reme. Então, na verdade, é expiação. Nós estamos aqui expiando o nosso passado delituoso, culposo, e arremessando lá no começo, quando a Júlia colocou, né, e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E quantos de nós não praticamos o item abnegação que foi citado aqui? Tá? E nós não, infelizmente, a verdade é essa, nós somos almas rebeldes, nós não somos obedientes, é o que está escrito aqui. Como foi citado, que ele estava em Roma, alegre, preso, sabia que ali ele iria passar pelo crisol do óbito, né? Das provações em si, e eu espero que eu nem sei mais o que falar, tá? Falo por mim agora. Enfrente essas tribulações tão difíceis no carreiro de nossas vidas. Muito obrigado aí. Pode falar, Janete? Pode. Então, eu vou fazer algumas etapas aqui desse pensamento aí que a Janete trouxe para a gente, né, destrinchando essa mensagem que o Emmanuel traz, né, por frase. Assim, a gente, dentro do que eu estudei, a gente pode... O que eu posso tirar, né? Que, primeiro, que o amor de Jesus é de natureza espiritual, né? Aquele amor ágape, aquele amor que a gente ainda não sente, que a gente está ainda no esforço de sentir, que o amor que a gente sente ainda é egoísta, é um sentimento ainda que a gente está no desenvolvimento. Mas é importante essa vinda de Jesus aqui na Terra, porque a gente precisa realmente dessa influência mesmo, né? Para que a gente possa primeiro despertar. Eu acho que o primeiro passo, né, nós já estamos aqui na doutrina, despertos, para que a gente possa encontrar tudo isso importante que essa boa nova nos trouxe, né? Então, esse pensamento de Jesus, ele influencia permanentemente sobre o mundo e as criaturas. E a gente está nesse despertar, só que nosso despertar, ele realmente tem que ser aos poucos, porque é uma caminhada, e cada um vai caminhar na medida do seu próprio desenvolvimento. E uma outra coisa que eu coloquei aqui no pensamento, o que Jesus espera de nós, né?
essas atitudes exteriores, mas ele espera que a gente vá se desprendendo, né? Desprendendo o nosso coração dessas imantações milenares. Que imantações são essas, né? O nosso desânimo, a nossa raiva, nosso orgulho, nosso egoísmo, tudo isso que a gente ainda traz muito dentro de nós, né? Então, agora, esse esforço é nosso. Essas atitudes que a gente precisa ter, cada um de nós vai dentro das suas possibilidades. Porque a gente tem que ter sempre esse entendimento, né? Tudo que a gente semeamos, isso vai germinar, isso vai crescer e vai frutificar. Então, essa semeadura, ela se dá. Ela se dá de que forma, né? No mundo físico? Ela vai se dar por pensamentos, por palavras, por gestos, por ações. Então, a gente precisa se apropriar desses ensinamentos do Cristo, trazendo ele para a realidade do nosso dia a dia, para quê? Para que a gente possa modificar, né, tudo isso que a gente ainda traz e a gente já sabe da necessidade dessa modificação, né? E uma outra mensagem que eu tirei aqui está lá no livro Jesus no Lar, que é uma mensagem de Neio Lúcio, que quando eu achei tão interessante isso, para a gente ver esse amor de Jesus, e está assim no livro: Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo. Então, se a gente não purifica esse vaso, com esse despertar, a gente vai trazer esses conhecimentos para esse vaso que está cheio de sujeira. Então, ele diz aqui, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Então, essa mensagem traz para nós que esse dever é nosso, da gente purificar esse vaso, para que a gente possa receber esses ensinamentos e isso frutificar. Porque senão, o que vai acontecer? Vai se misturar com tudo ainda que a gente traz dessas imantações milenares e isso não vai ser aproveitado 100%. Então, o que Jesus trouxe para a gente? Qual foi a missão, né? A sua missão aqui na Terra? Foi trazer uma mensagem divina de amor. Então, se a gente esquecesse tudo e a gente ficasse somente com a intenção desse amor, de como que a gente pode aprender com Jesus o amar a si, o amar ao próximo, e ainda diz amar o inimigo. Então, que a gente possa, através dessa mensagem, ele trouxe essa mensagem do amor. Veio o Consolador prometido, o Espiritismo,
veio também consolar, guiar, esclarecer a humanidade com a verdade. Agora, esses ensinamentos, eles são para quê? Para que a gente possa fazer uma reforma íntima. Para a nossa evolução moral, saindo transformando, melhor dizendo, esse homem velho para um homem novo. Então, a gente tem esse exemplo vivo, né, de Jesus, temos exemplos mais próximos de nós. Então, a gente precisa realmente limpar esse vaso da alma, né, para que a gente possa realmente estar disposto a receber esses ensinamentos. Porque é muito fácil quando a gente fala, eu fui na casa espírita, eu trabalhei, eu fui na igreja, eu comunguei. Se isso são só atos exteriores, sem trazer para dentro o que eu preciso modificar. Porque não adianta eu fazer isso para o outro ver. Porque aí a gente gente não está mais na época de ser o fariseu, que tem só conhecimento. Qual é o esforço que eu vou fazer para que esse meu vaso íntimo ele possa acolher esses ensinamentos e trazendo ele para dentro, ele não se misture com aquela sujeira toda que eu não tenho força, porque eu não quero. Porque muitas das vezes a gente se compraz com a mesmice, né, do que a gente já está. E a gente sempre acha que está fazendo muito. Então, a nossa dificuldade, às vezes, é entender qual é a proposta, o que eu necessito de verdade fazer com todos esses ensinamentos. Eu acho que esse texto ele traz para a gente esse Jesus tão perto do nosso coração, aonde ele se fez pequeno para que a gente pudesse entender, né? Como diz o palestrante Décio, aquele médico que eu gosto muito, ele diz que Jesus precisou calçar tendo um pé, ele até fala assim, tendo um pé 50, teve que calçar um sapato 23. Por quê? Porque de uma grandiosidade, esse espírito, o espírito puro, ele veio aqui para trazer uma mensagem. Por quê? Porque outras mensagens chegaram e a gente não compreendeu. Então, e tantos outros emissários chegaram antes de Jesus e a gente malbaratou. Então, agora a gente já tem um Consolador prometido, que foi trabalhado com mais clareza para que a gente pudesse tirar os mistérios, para que a gente pudesse ter a noção da grandiosidade do Cristo. Aí, quando a gente vai lendo esse texto do Emmanuel, que vai colocando Jesus, que ele sai de uma esfera tão elevada, e a gente trazendo um pouco mais para nós, eu hoje fiz um estudo do Eurípides Barçanufo, e tem uma parte que fala da esfera superior que está Eurípides. E dentro de um livro chamado Vozes de Outra Margem, o espírito que veio pelo Chico Xavier trouxe assim para a gente. Nas esferas superiores, a missão de Eurípides continua em cumprimento à promessa de seguir ao lado dos companheiros retardatários, até a suprema vitória espiritual. Não sei como descrever a moradia de nosso querido Eurípides, porque numa extensão difícil de ser mostrada com frases terrestres. Então, para a gente ver, há muitas moradas na casa de meu pai. Não conseguem descrever o local onde está Eurípides Barçanufo. Então, a gente não tem como entender esse Jesus se a gente não se colocar como o aprendiz sincero, verdadeiro, para que a gente possa realmente, de fato, alcançar esse, mesmo que seja pouco entendimento, alguma coisa que a gente consiga chegar perto de sentir realmente esse amor de Jesus.
Porque quando as coisas estão muito boas para a minha vida, tá tudo bom, eu amo, agora quando existe uma dificuldade, eu já não amo mais, eu já não acho que Deus é tão bom para mim. Então, aonde está esses ensinamentos, né, que o próprio Cristo nos trouxe? Então, são questões que a gente precisa ler, Emmanuel, trazer para a nossa vida e fazer essas reflexões do que a gente já consegue, né? Eu não vou ser Eurípides, eu não tenho a condição de um apóstolo desse, mas o que eu já posso fazer dentro do círculo que eu tenho de convivência? Eu já consigo fazer a minha missão de uma forma proveitosa? Então, isso é a resposta que eu preciso dar a mim mesma. Botando esse texto é maravilhoso, né? Mostra o quanto Jesus foi e continua sendo importante nessa nossa trajetória. O quanto ele serviu de exemplo, inclusive na forma, né, que ele veio ajudar, essa forma de se colocar igual a gente. E aí transpondo para a nossa vida, né? Quantas vezes a gente ajuda, mas dificilmente a gente consegue realmente se colocar na mesma posição daquele que a gente está ajudando, né? Geralmente a gente ajuda, mas numa posição de superioridade, mesmo até quando a gente não tem a intenção de humilhar, mas a gente acaba, né? Eu vou dar o exemplo do nosso trabalho de rua, né? A gente vai lá na boa, né? A gente não vai para humilhar ninguém, pelo contrário, a gente trata as pessoas com muito amor, com muito carinho. Mas a gente está numa posição de superioridade, né? A gente chega lá nos nossos carros, com as nossas roupas boas, né? A gente chega numa posição que estamos bem materialmente, né? Então, e lógico, não é a intenção, a gente não vai para humilhar, mas é realmente a posição, a forma com que a nossa sociedade hoje ainda se coloca, né? E que a gente acaba ficando, né, em castas e situações de superioridade material que ainda é um mal do nosso planeta, meio que obriga isso, né? A gente não consegue. E Jesus não, né? Jesus, em toda a sua superioridade, em toda a sua magnitude, ele, não, eu vou encarnar numa situação da humanidade e numa posição de humildade, né? Realmente, tudo, tipo assim, abrindo mão de todo e qualquer benefício, né? De todo e qualquer é, coisa que a sua posição poderia lhe dar, né? De vantagem. Ele realmente veio. E quem de nós realmente estaria disposto a abrir mão de tudo em prol de ajudar outros irmãos em situação mais difícil, né? Que a gente, tudo bem, é o que eu falo, não, isso aqui não é uma propaganda contra os trabalhos voluntários que a gente já faz, pelo contrário, eu acho que é o início, né? É o ponto de partida da gente sair do egoísmo total, onde eu acho que a humanidade se encontra hoje, né? Eu acho que nós estamos num egoísmo absurdo, onde mal a gente realmente dá para aqueles que são ali da nossa família, né? Do nosso círculo mais próximo. E esses trabalhos é, assim, o primeiro passo para quebrar, né? Para quebrar esse egoísmo. Mas ainda é muito pouco, né? Quando a gente vê o exemplo do Cristo, o que ele foi capaz de fazer, a gente vê o quanto a gente ainda está só engatinhando, a gente ainda está muito, muito longe. A gente tem que ter essa consciência, porque contrário, não é para desanimar, é para continuar fazendo esse pouco que a gente faz, mas com a consciência de que é pouco e que a gente tem que fazer ainda mais, de que a gente tem que evoluir ainda mais para exatamente a gente ir galgando essa força, seja aqui através dos estudos, seja, né, de alguma forma orando, pedindo a Deus essa força e a gente ir galgando.
adquirindo, né, através dessas experiências, esse potencial, porque a gente tem que alcançar, é o objetivo, né, que a gente alcance esse desapego, esse amor realmente totalmente desapegado, porque um dia todos nós seremos anjos, como Janete sempre canta, e temos que estar preparados, porque nós só seremos verdadeiros anjos se um dia também chegar esse convite de Deus, de termos um trabalho de extremo desapego como o do Cristo, e será que estaremos preparados, né, para aceitar? Estaremos preparados para realmente fazer, de realmente abrir mão de tudo em prol de irmãos em situação mais difícil? Então é isso, acho que esse texto nos leva nessa reflexão de o quanto ainda estamos longe e o quanto temos que ter essa consciência, porque e graças a Deus o espiritismo ajuda muito, porque com a revelação da reencarnação e das vidas sucessivas a gente tem essa noção. Agora, imagina se a gente não acreditasse, se a gente não conhecesse essa revelação da reencarnação. Você realmente acreditar que em uma única vida vamos virar santos, né? Esse exemplo do Cristo mostra o quanto isso é impossível, né? Mas o quanto é necessário o nosso esforço nessa direção. É isso que eu tinha para comentar. Deixa eu falar para mim mais um pouquinho só. Olha quanta oportunidade nós temos, né? Foi falado das igrejas evangélicas, foi falado da igreja católica, nós vamos continuar no nosso meiozinho, né? A tarefa mediúnica que nos é oferecida. Olha quantos de nós, quando corporificamos, a gente traz uma canga de problemas que nos deixa assim tão embaraçados no meio ambiente. E muitos dos jovens que hoje, eu vou citar o Dr. Felipe de Oliveira, que é um neurologista, a Joana de Ângelo também, no livro Plenitude, ela trata também as questões, eu acho que é a página 103, o capítulo número 10, ela cita as questões da mediunidade. E o Senhor da vida disse que no final enviaria para a gente o Consolador, a Júlia comentou aí, o Consolador prometido, que viria para nos auxiliar nessa, vamos dizer assim, para nós despertarmos e ser felizes e fazermos brilhar a luz em nós. Bem, eu digo em nós, porque a partir do momento quando a gente começa a irradiar, né, o magnetismo, como Marco Aurélio, a Júlia conhece, né, por estudo, não sei se conhece presencialmente, ele afirma que as pessoas, né, quando conquistam essa virtude, ela envolve em poucos expositores que são envolventes. Mas o Vitor acabou de comentar as questões de reforma íntima. Como a gente fala muito, beleza, legal, na boa, mas e o nosso comportamento diante dos irmãos de jornada? Então, essa ferramenta mediúnica que nos é oferecida, né, se a gente trabalhar direitinho, é exemplo que nós tivemos o venerando Chico Xavier, aqui conosco, que deu esse exemplo edificante, né? Olha o seu desprendimento tal, que conseguiu ele dar um salto de qualidade. Bem, todos nós temos essa ferramenta na mão. E quantos de nós não disponibilizamos, assim, por falta vamos dizer assim, de uma agenda, nos agendarmos direitinho para colocarmos em pauta, né? Não vou falar nem anotações de nossas deficiências, não é isso que eu estou me referindo, não. É uma organização, é um planejamento pessoal nosso para que a gente não deixe de cumprir os compromissos que nós assumimos. E antes de corporificar, nós nos comprometemos nesse sentido. Bem, finalizando aqui. Por essa falta de planejamento, nós assumimos um compromisso
e tem as reuniões específicas que nós estamos falando, o médium na casa espírita. Bem, choveu um pouquinho, olha o receio. Está escuro, tem problemas na rua. Vocês estão rindo? É verdade, né? Porque agora, por exemplo, você veio do Clarencio ali, aquela região, essa hora ali, é tudo erro, vazio. Bem, as pessoas ficam receosas. Tudo bem, a preservação, mas e o compromisso que nós assumimos? São situações e situações. Me perdoe, a gente aludia nesse sentido, né? Porque o mestre despencou da luz. A última parafrase. Parafrase no sentido, porque os seus. Aqui a Janete falou dos fariseus, né? E tem os saduceus também, que eram aqueles algozes, e o colocaram lá na cruz. Né? Articularam e conseguiram. Eu acho que, naquele momentozinho, quando o Emmanuel disse para o Pôncio Pilatos, tem alguém para trocar por ele? Eu acho que ali, como que diz assim, troca, mas não houve a intenção, como o Vitor acabou de comentar. Né? É a intenção que Deus julga, é a nossa intenção. Pois é, e Jesus na cruz, de braços abertos, esperando para receber. Só isso. Obrigado. Se eu puder comentar mais um pouquinho, e é coisa rápida, o seu Jorge me fez agora pensar um pouco quando ele falou, né? Eu vou trazer esse versículo, quando ele diz assim, né? Sendo obediente até a morte e a morte na cruz. E aí eu tinha dentro do meu estudo aqui, né? Eu pesquisei e eu escrevi aqui, só para a gente poder pensar nisso, né? Essa morte na cruz. A cruz representa a rebeldia humana, porque a revolução de Jesus não era material, como a esperada por muitos judeus, mas sim era uma revolução espiritual, que era baseada no amor, na caridade, na humildade. E o que isso tudo visava? A libertação dos dogmas exteriores. E aí a gente não entendeu nada e crucificou ele pela nossa rebeldia. Então, quando o Emmanuel termina o texto dele, chamando a atenção, ó Senhor, que não fizestes por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Olha o tanto que Jesus fez por nós. E, infelizmente, a gente o crucificou. Então, que a gente possa se conscientizar, né, do que a gente já tem desses ensinamentos, para que a gente possa entender essa mensagem que Jesus trouxe, porque a sua encarnação, esses ensinamentos, esse exemplo de vida, até a própria crucificação, ele teve como objetivo deixar um impacto duradouro e inesquecível para toda a humanidade. Mas só vai entender tudo isso quem realmente estiver disposto. E que a gente possa estar disposto a fazer um caminho mais reto. Ô, Júlia, você falou aí da última frase, que é uma pergunta, e eu estava pensando nela também, né? Que depois que você leu o texto todo, aí a pergunta do Emmanuel podia ser até assim: Senhor, o que faltou para que nós possamos aprender os teus ensinamentos? E a resposta seria nada, né? Porque Jesus fez de tudo, ensinou tudo. Não aprendeu quem não quis, né? No caso, eu com certeza estava lá e não aprendi, né? Estou aqui ainda. A gente colocou ele só na cruz, né? Foi isso que a gente fez, né? E agora o Espiritismo fez com que a gente tirasse esse Jesus da cruz
e trouxesse para mais perto do nosso coração, para que a gente pudesse entender agora tudo isso que ele fez, né, e a gente pudesse colocar agora em prática. É isso aí. Muito bom. Muito excelentes reflexões, né, para nossa noite. Alguém quer fazer mais algum comentário final? Janete? Eu queria também fazer um comentário, foi muito, muito importante tudo que a Júlia falou, que o Jorge falou, que o Vitor falou. Eu estou aqui, eu recebi, estou aqui trabalhando dentro de mim. Não consigo nem devolver, porque foi muito rico, muito intenso, então fica dentro da gente, para a gente ir, aos poucos, digerindo. É essa a sensação que eu tive, e o meu agradecimento a todos. Muito bom, né, Doro? A gente Muito recebe bom. muito, né? Muito, E fica muito. refletindo a semana inteira, até quinta-feira que vem. Exatamente. Eu estou assim, como se eu tivesse com muita coisa, e não dá nem para pegar isso ou pegar aquilo. Eu estou com tudo aquilo para ir digerindo. Estamos bem nutridos de conhecimento Isso, espiritual. muito. Muito obrigada. Foi muito bom. Bem, então, Obrigada, Janete, obrigada ao Jorge, obrigada, a Julinha, Vitor. deixa eu só A ver. presença da Janete aqui, com o sorriso dela, com a alegria dela, dinamizou muito também. E com todo tudo isso que você trouxe, né? Muito importante, muito rico, muito rico. Então, convido a todos, sou eu na semana que vem, então eu mesmo convido a todos aí para a nossa prece de encerramento. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os mentores e protetores espirituais, nossos e da casa de Emmanuel, que tanto nos intui e nos incentiva nesse trabalho de amor, de estudo, que tanto engrandece e nos dá tantas ferramentas para a nossa evolução espiritual. Que possamos ser merecedores da bênção dessa encarnação, de ter acesso a tanto conhecimento, fazendo um bom proveito nas nossas vidas e difundindo também para aqueles à nossa volta todo esse conhecimento através da nossa prática e do exemplo do amor do Cristo em nossos corações. Muito obrigado e graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Graças Então, a Deus. até semana que vem. Uma boa noite para todos. Boa noite, deixe o seu joinha, se inscreva no Boa noite canal para todos. e vamos compartilhar. Aninha, Olha, Ana Cláudia, conseguiu fiquem com Deus. assistir, Aninha. Que bom. Até semana que vem. Que bom.